Programa livre para todos os públicos. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Mercado e Desenvolvimento aqui na nossa querida TV Diário. O programa que conecta você com o que há de mais moderno, mais atual em relação a desenvolvimento pessoal e profissional. Gente, olha, o tema de hoje é muito importante. O tema de hoje é muito interessante. Nós vamos conversar sobre soft skills, habilidades comportamentais que vão além do currículo. E nós estamos trazendo um convidado muito especial, uma autoridade nacional no tema. Ele é professor, ele é palestrante, ele é uma autoridade nacional, André Chuamba, que vai conversar com a gente sobre justamente as soft skills. André Chuamba é mestre em educação corporativa e professor de pós-graduação em grandes universidades pelo Brasil. Hoje, como eu disse, é referência no setor, ajudando a empresas e profissionais a potencializarem seus resultados. André Chuamba, é uma honra, é um privilégio lhe receber aqui no programa Mercado e Desenvolvimento, na nossa querida TV Diário. Olá, pessoal, como vocês estão? É um prazer muito grande estar por aqui e eu agradeço a oportunidade. André, eu acompanho o seu trabalho, já vi live sua ao vivo, tá? E assim, acho o teu trabalho muito bacana. Até aconselho, daqui a pouco ele fala a rede social dele, quem estiver acompanhando, ir na rede social do André Chuamba para entender um pouco do que nós estamos falando, se você não entende, obviamente, tá? Mas é um assunto muito em moda no planeta. Então a primeira pergunta para o André vai ser a seguinte: André, o que são de fato as soft skills? E por que hoje elas são o centro das contratações, promoções e da liderança no planeta? Legal. Eu tive a oportunidade de conhecer as soft skills há mais de 20 anos atrás. Tá. Eu fiz um curso de especialização nos Estados Unidos, onde 60, 70% do curso de marketing que eu fiz foi baseado em soft skills, foi baseado em negócios, em negociação, em ouvir cliente, em comunicação, em light copy, em muita coisa que eu não estava acostumado com a educação brasileira. Tá. Então ali eu descobri as soft skills e eu venho estudando durante todo esse tempo. Soft skills são competências comportamentais. O pessoal fala geralmente que as soft skills são habilidades, mas na verdade habilidade é uma perninha desse tripé da competência. Então a gente tem as teorias, que é coisa que a gente aqui, a nossa educação no Brasil é muito teórica. Então o brasileiro acha que ler um livro ele já é capaz de atuar em alguma posição com relação às soft skills, um livro de liderança, um livro de comunicação, um Tá. livro de apresentação. Então, a gente tem tanto a teoria, quanto a habilidade, quanto a atitude. Esse tripé, ele monta as soft skills, que são competências do comportamento e da atitude. Competências a gente aprende. Habilidades elas podem vir por ser inatas também, né? Então, quando você fala em competência, você acredito eu que está falando em estudo, conhecimento, artigos científicos, livros, sala de aula, etc, etc, etc. Não é isso, André? Esse é o conhecimento, essa é a parte que a gente adquire o conhecimento. Depois a gente vai para a habilidade. Então, por exemplo, eu vejo técnicas de liderança, eu leio um livro sobre isso. Tá. Se eu não pegar essas técnicas e não implementar no meu dia a dia, não testar isso com o meu time, não entender como é que eu coloco isso em prática, Tá. eu não tenho habilidade. Então, para eu ser competente, eu preciso dessa teoria, desse conhecimento, eu preciso da habilidade e preciso também da atitude, do porquê eu estou fazendo aquilo. Há alguns anos, eu conheci um empresário em Iguatu, aqui no estado do Ceará, né? Fica mais ou menos, eu acho, 400 e poucos quilômetros aqui de Fortaleza, tá certo? Legal? Ele era de uma empresa lá, eu acho que ainda hoje tem a empresa, tá certo? Um grande empresário, um cara muito bom. Marcos. Eu chamo ele de Marcos da Multicores, tá?
Legal. E o Marcos me falou, ele disse uma coisa que eu achei muito interessante, que ele disse, existe a diferença ele disse, eu só acredito que uma pessoa aprendeu algo quando ela põe aquilo em prática, tá? Exatamente. Então, esse é o caminho que você está falando, não é isso, André? Exatamente. Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa onde eu era ainda um profissional júnior da empresa e o nosso chefe do departamento foi trocado. E tinha uma pessoa mais sênior que queria aquele cargo, queria ser promovida. Tá, Só que, e esse profissional era campeão, ele tinha uma produtividade que é uma soft skill, ele tinha boa comunicação, ele tá, tinha espírito empreendedor, ele tinha espírito de dono. Quando esse profissional ficou sabendo que ele não seria o promovido, o... e veio uma nova pessoa para ser o líder daquela área, tá, eu notei que esse profissional ele começou a ficar reativo, a comunicação dele já não andava da maneira que ele tinha essas habilidades, que ele tinha esses conhecimentos. A liderança, o empreendedorismo, ele acabou perdendo a atitude. Olha como é que a atitude é importante. A atitude negativa tomou conta da cabeça dele. Então ele perdeu soft skills. Olha que curioso. Soft skills, a gente pode ganhar as soft skills lendo uma teoria, com a habilidade e principalmente com a atitude. É esse tripé que vai fazer a gente conseguir mudar as nossas soft skills. E o grande erro do Brasil, da educação brasileira, é que a gente acha que a gente vai mudar as soft skills só com teorias, só lendo livros, só vendo artigos científicos. E a gente tem que ir para a prática, a gente tem que colocar isso até do nosso jeito também. tá. Você falou em educação, você é professor, professor de pós-graduação em várias universidades pelo Brasil. Aí eu te pergunto, seria interessante, se é que não tem, tá? Já implantar desde da escolaridade inicial de uma pessoa? Sem dúvida nenhuma. A gente vê, eu, por exemplo, tive na Suécia, tive em Estocolmo, e eu vi que as soft skills elas vão para dentro das escolas desde o jardim de infância, tá? É mesmo. A educação dos países de primeiro mundo, elas entendem muito bem o comportamento do ser humano, essa atitude. Porque muitas vezes as nossas soft skills, o nosso comportamento, ele primeiro vem da nossa percepção. Como é que a gente percebe uma coisa? Esse exemplo que eu dei, o profissional, ele percebeu que ele foi prejudicado. Olha como é que a percepção dele foi negativa. Logo, a atitude dele é negativa. Isso ninguém está vendo. Quando vai para o comportamento, eu costumo falar que o comportamento, as soft skills, é como a gente está com o dente sujo. Quando a gente ri, todo mundo vê, menos a gente. Então, a percepção foi negativa, a atitude foi negativa e o comportamento, a liderança, o espírito de time, a comunicação, o poder de apresentação, tudo dele foi negativo, foi caindo. Quando a gente tem uma percepção positiva, a gente tem uma atitude positiva e soft skills positivas. Logo, olha como é que é importante você ser competente comportamentalmente, e Tá. isso é o que os países desenvolvidos ensinam para a galera deles, né, desde da primeira fase da educação, é que você precisa flexibilizar a sua percepção. Olha que legal. Se esse profissional que eu citei, ele tivesse procurado entender por que que ele não foi promovido, o que estava faltando para Uhum. ele poderia entender, ter um feedback daquilo, ele poderia se desenvolver e falar, pô, tudo bem, não foi a minha hora, eu vou continuar trabalhando, vou continuar com a minha atitude positiva. Logo, ele flexibilizou aqui o primeiro passo das soft skills, que é como ele percebe as coisas. A atitude dele seria positiva, então ele seria competente comportamentalmente para poder chegar às soft skills positivas também. Pronto, aí eu vou continuar com percepção, tá? Porque tudo é percepção. Preço é É verdade. percepção, né? Produto é percepção, tudo é percepção, tá? Aí eu vou te perguntar, para as soft skills, tá? Qual é a relevância da percepção para você poder desenvolver? É um sistema, é um método, né? Para você poder desenvolver. Ô, André,
Chuamba, e depois eu queria que você me dissesse de onde vem o teu sobrenome, viu? Não é tão fácil de se pronunciar. É verdade, é verdade. A minha família migrou lá para o Espírito Santo. Tem uma região serrana lá que é linda, que eles chamam de Europa dentro do Espírito Santo. Então é a cidade de Domingos Martins, de Morro Azul. Super indico aí para quem quiser pegar um friozinho gostoso numa área serrana, lá é bem legal. Legal. O sobrenome é alemão. Bom, falando da percepção, quando a gente começa a ter, e isso é cientificamente comprovado, quando a gente começa a entender que existe um problema, a gente não precisa da solução desse problema. Só da gente saber que esse problema existe, a gente já tem 50% do caminho andado. Existe um Sensacional. outro, existe um outro artigo científico também que ele diz que 90% das coisas que acontecem na nossa vida não está nas nossas mãos. 10% está nas nossas mãos. Aí eu vou te dar um exemplo. Eu desci para pegar meu carro, o pneu está furado. Isso estava na minha mão? Não estava. Foi acontecer, o pneu está furado. Como eu reajo a essa situação, a minha percepção foi o pneu furado, e como eu reajo a essa situação, isso está dentro de como eu posso dominar as minhas percepções e as minhas reações. Então, se a gente entender que 90% das coisas não estão nas nossas mãos, por exemplo, ser promovido não estava nas mãos dessa pessoa que eu te dei de exemplo. Agora, o que estava na mão dessa pessoa? Estava na mão dela entender o porquê, saber o que estava faltando e se desenvolver. Então, todo esse cenário da percepção, da gente estar atento, não adianta a gente viver a nossa vida sem estar atento ao que está acontecendo. Eu costumo falar que não adianta a gente viver a vida como um papel na ventania. O papel da ventania vai para lá, vem para cá. Não, nós temos que viver a nossa vida com um olhar de floresta e não com um olhar de árvore. Se a gente olhar a floresta inteira, a gente vai entender da nossa percepção, da nossa atitude e das nossas soft skills. Eu vou dizer uma coisa aqui para ti, mas eu vou falar baixinho que é segredo, tá certo? Então, conta aí. Cara, deve ser um privilégio ser seu aluno, viu? Que aula você está trazendo aqui, que honra, que privilégio. Nós vamos para o intervalo comercial. Após o intervalo comercial, nós vamos continuar tendo uma aula, viu, gente? Não é entrevista, não. É uma aula com o André aqui falando sobre soft skills. Olha, e depois do intervalo comercial, eu queria que ele trouxesse para a gente como é que as empresas, como é que a liderança pode desenvolver nas suas equipes esse comportamento de soft skills, tá? Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta no programa Mercado e Desenvolvimento, aqui na TV Diário, conversando com o professor André Chuamba. A gente volta já na TV Diário.